E o Senhor, creio que tem uma palavra para o seu coração nessa oportunidade, uma palavra de despertamento, uma palavra de avivamento espiritual. O avivamento, ele vem pelo avivador, que é o nosso Pai Celestial. Então, irmãos, vamos ficar assim bem concentrados hoje, para que nós não estejamos distraídos daquilo que vai ser dito. Nós vamos, alguns domingos agora pela manhã, estar analisando com bastante intensidade esse assunto, esse tema sobre o avivamento. Essa palavra avivamento, ela não aparece nas Escrituras. Tem uma oração do profeta Abacuque, que ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Essa palavra avivamento, irmãos, não é nenhum tipo de novidade. A gente vai hoje estar explanando como que o avivamento ele acontece na vida do povo do Senhor, e ele é imprescindivelmente necessário, porque na nossa jornada com o Senhor, nós temos uma grande tendência de tirar os olhos de Cristo. Tanto é que há muitas exortações na Bíblia. Hebreus 12, verso 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, há um perigo de uma decadência espiritual. Eu estou dizendo, irmãos, que uma vez que nós fomos feitos filhos de Deus, é filho de Deus para sempre. Vocês se recordam que Jesus mesmo foi quem disse, lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, nós podemos estar em Cristo, somos dele, ele é nosso, mas podemos não ter uma vida avivada diante do Senhor. Então, a nossa vida cristã, ao invés de ser um avanço espiritual, crescendo no Senhor, ele sendo formado em nós podemos então estar vivendo a vida de retrocesso espiritual. E o avivamento ele acontece, em primeiro lugar, pela uma volta para as Escrituras Sagradas, pela uma vida de intimidade do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua direção. Sem isso, irmãos, há um grande risco de nós esfriarmos espiritualmente. E aí o que nós vamos ter nos nossos lábios? Justificativas. Uma série de coisas que acontecem. Lembrando os irmãos que nessa jornadeada cristã, você vai ter sempre um inimigo da sua alma, que é Satanás, o diabo, que ele fará de tudo para atrasar o teu avanço em Cristo Jesus, o teu progresso espiritual. Então Paulo tem uma palavra para isso: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, lá em Filipenses capítulo 2. Tem que haver um desenvolvimento da nossa salvação. Fomos salvos quando cremos em Cristo Jesus, naquela obra bendita do Calvário, mas agora, a partir daí, ele começa uma obra em nossas vidas, de nos levar a um domínio da nossa alma, a uma conquista da nossa alma, e Deus fará de tudo para conquistar a nossa alma. Como eu disse há algum tempo para vocês aqui, nós temos Cristo, Cristo é a nossa vida, mas quanto Ele tem de você? Será que a sua vida é inteiramente entregue a Ele, para que Ele então possa fazer e usar você como um vaso nas mãos do oleiro? Porque Ele é o nosso oleiro. Então tem algumas coisas na nossa vida que Ele precisa de nos moldar, as arestas. Às vezes somos pontudos, temos dificuldade numa relação aqui, numa outra ali. Então essas arestas que impedem, então Ele vai cortar isso da nossa vida. E quando nós resistimos ao Senhor, Ele vai trazer, irmão, porque Ele é um Pai que nos ama e Ele nos corrige, Ele vai trazer sofrimento, tribulação, vai trazer uma série de coisas, circunstâncias desfavoráveis, que muitas vezes você poderá até duvidar se você de fato é um filho de Deus ou não.
Mas se creu no Senhor, irmãos, não tem possibilidade de voltar mais atrás. Porque foi Ele quem disse: todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum eu vou lançar fora. Mas existe um perigo muito grande, irmãos, de nós sermos induzidos por Satanás a uma vida de estafe espiritual. Você perde aquele frescor do Senhor, você perde aquele vigor do Senhor. Isto é terrível, irmãos. Você vive uma vida assim, sabe, muito mesclada com este mundo. Você começa a perder o compromisso com o Senhor, aí toda a sua vida, seja no trabalho, parece que uma angústia começa a reinar no seu interior. Jeremias 2,19, ele diz que quão amargo é você deixar o Senhor, afastar dele, dessa relação com ele. Não que afastar dele no sentido de não ter uma relação com ele. E por que a angústia vem? Porque o Espírito que ele fez habitar em nós é o Espírito de, lá de Zacarias 12, Espírito de súplicas. Gálatas 4,6 está escrito assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então é o Espírito que nos leva a uma vida de oração, de adoração ao Pai. Por que é assim, irmãos? Paulo vai responder essa pergunta, Romanos 8, 26 e 27. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, que Ele fez morar em nós, é o que intercede por nós com gemidos sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha como que Deus é providente para conosco, irmãos. Olha o cuidado dele em todas as coisas em nossas vidas. Então é maravilhoso demais. Então hoje, avivamento, nós vamos, com a ajuda do Senhor, ganhar um terreno bastante fértil para que possamos avançar no Senhor. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo 64, os 4 primeiros versículos aqui, muito interessante. Isaías 64, de 1 a 4. Então vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, traga aos nossos corações espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Tira dos nossos olhos as vendas, para que possamos contemplar aquele que é tudo para nós. Não apenas, ó Pai, ter uma noção de quem Ele é, mas experimentá-lo em realidade espiritual. Pai, derrama sobre nós um avivamento individual e um avivamento corporativo também. Pai Santo, que Teu maravilhoso Espírito, que é Deus de Ti, Ele foi nos dado para que possamos então testemunhar da pessoa de Cristo, também para nos liderar. Ele é aquele que nos guia toda a verdade. Então, nessa oportunidade, nós nos colocamos aos Teus pés, na dependência do Senhor, para que Tu fales com cada um de nós, para que possamos compreender com clareza. Pai, limpa a nossa mente de tudo aquilo que está armazenado relacionado ao mundo e desentope os nossos ouvidos, porque tem muita cera do diabo, para que o cotonete do Espírito Santo venha desobstruir e a gente possa ouvir então a Tua voz e sermos ministrados por Ti. Pai Santo, faz de nós um povo sábio, um povo destemido, um povo cheio de Cristo, um povo cheio do Teu Espírito, um povo cheio da Tua Palavra, um povo cheio de Ti mesmo, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Bom, então na medida que nós vamos lendo os textos da palavra, nós vamos então meditando ao mesmo tempo sobre este foco do avivamento espiritual. Diz assim o versículo 1. O Espírito Santo gosta muito dessa palavra ó. Ó, quão bom, lembra do Salmo 133:1? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Por que é bom e agradável? Aos olhos do Pai é maravilhoso, e para nós é quando a igreja se reúne, é que o Pai faz os seus depósitos, como nesta manhã. Mas se nós não deixarmos ser ministrados pelo Senhor, nós vamos sair daqui com mais um estudo bíblico interessante.
e nada mais do que isso. Aprendi mais uma coisa. Esses aprendizados é para nós aprendermos e desfrutarmos. Então, aqui, irmãos, é uma oração do profeta Isaías. O que ele pede aqui? Se fendesses os céus e descesses. Irmãos, que coisa linda, irmãos. Nós temos pedido ao Pai, nesses dias, para que Ele nos dê céus abertos. O que significa, então, céus abertos, irmãos? Céus abertos é uma relação íntima com Ele. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus saiu do batismo do Jordão, quando foi batizado por João Batista? O que aconteceu ali? O céu se rasgou. Então, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, forma de uma pomba. E não parou por aí. E teve uma coisa que é muito interessante. Quando os céus foi rasgado, então se ouviu uma grande voz. Este é o meu Filho amado. Nele eu me comprazo, ou seja, eu tenho todo o meu prazer. E por causa de Cristo que habita em nós, sabe o que o Pai diz para mim e para você hoje, nesta manhã também? No Salmo 16, versículo 3, ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus o Pai é no Filho, Senhor Jesus. O Filho habita em nós. Irmãos, que prazer o nosso Deus e Pai tem na vida dos seus filhos. É maravilhoso demais. Ele contempla em nós o seu Filho Jesus. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer, a palavra também lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque nós podemos então, depois da nossa passagem, da nossa partida, contemplar com os nossos olhos o Senhor Jesus Cristo glorificado. Isaías vai dizer o seguinte, que os teus olhos verão o Rei na sua glória. Que linda isso, irmãos. Então, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Irmãos, aqui Isaías ele está desejando ansiosamente por uma visitação do Senhor. E agora, como é que nós sabemos disso? Ele falou, se fendesse os céus, se rasgasse os céus, se abrisse os céus. Quando temos céus abertos, lembra lá de Atos capítulo 7, versículo 54 em diante, quando Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva, estava sendo apedrejado? Irmãos, quando começou a lançar as pedras em Estevão, mas antes disso, sabe o que ele disse? Eis que eu vejo os céus abertos e Jesus sentado no seu trono. Aí aquele povo, irmãos, quando ouviu essa palavra, rangeram os dentes, furiosos, pegaram Estevão, levaram fora da cidade e o apedrejaram. Segunda vez, ele teve uma outra visão, agora não do Cristo sentado no trono, mas ele disse assim, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do Pai. Porque agora o Senhor se levantou, porque Estevão estava testemunhando de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo, Ele é glorificado em minha vida, tanto na vida quanto na morte, não me importa. Que lindo, irmãos. Por causa de Cristo, Estevão foi apedrejado até a morte. E antes de morrer, ele pronunciou uma linda palavra. Ele disse assim, Pai, não lhe imputes neles este pecado. Porque Estevão entendia da parte do Senhor que, irmãos, não tem outro privilégio maior neste universo
de você morrer pelo teu Senhor. Não pela igreja, não pela obra, mas por Ele. Quando a gente fala assim, eu entreguei a minha vida ao Senhor, cuidado com isso. Porque às vezes é pura hipocrisia. Às vezes nós não entregamos a nossa vida a Ele. Às vezes nós entregamos num jargão religioso. Eu entreguei minha vida a Jesus. Quando eu entreguei, a nossa vida é uma vida de entrega todos os dias, de uma rendição absoluta. Senão não haverá avivamento, irmãos. E que o nosso coração nunca se esqueça de que um dia, irmãos, nós vamos contemplar o Senhor. Queridos, vamos estar diante dEle e viver com Ele para todo sempre. E na presença dEle, de novo, diz o Salmo 16, versículo 11, na tua presença a plenitude de alegria. Nós já temos essa alegria, que é o próprio Senhor, mas delícias perpetuamente são poucos que desfrutam. Essas delícias que nós já podemos experimentar aqui, elas vêm até nós quando o Espírito Santo do Senhor nos toca e nós temos uma alegria transbordante, nós sentimos algo que é indizível, não dá para expressar em palavras, é muito maravilhoso. Aqueles irmãos que têm uma intimidade com o Senhor, que vivem aos pés do Senhor, derramando as suas lágrimas, clamando, buscando a direção e a face dEle, eles têm essas experiências, irmãos. É gostoso demais. A gente quer que este tempo nunca acabe. Às vezes tem orado, intercedido pela vida dos irmãos, por outras coisas mais, mas quando eu começo a orar numa vida de intimidade, o Espírito nos toca. Mas é muito gostoso. Se eu pudesse expressar aquilo que é virtuoso da parte do Senhor, mas eu não tenho palavras que expressem isso. Só posso dizer que é maravilhoso, é imensurável, é indizível e é alcançável para todos nós. Uma vida segura, uma vida totalmente dominada pelo Senhor. Irmãos, Ele é tão maravilhoso. Como não amar o nosso Senhor? E aqui ele diz o seguinte: se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos. Irmãos, esses gravetos somos nós. Gravetos. Entende, irmãos? É o fogo da palavra inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notórios o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Versículo 3. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Está se referindo lá no monte Sinai, quando Deus visitou o seu povo. Estabeleceu muitas regras que nenhum animal podia chegar ao monte. Ali, irmãos, foi um Pentecostes no Antigo Testamento. Porque quando a presença de Deus tocou aquele monte, e aquele monte fumegava. Até mesmo Moisés, que tinha uma intimidade íntima com o Senhor, ele ficou transtornado e trêmulo diante de tal coisa que ele viu. Irmãos, mas era o Deus de amor visitando o seu povo com coisas extraordinárias que aconteceu ali. Então o povo, ao invés de contemplar toda aquela visitação, eles viraram as costas e disseram para Moisés: não fale Deus conosco, mas você vai lá, ouve as palavras dele e fala para nós, nós vamos ouvir e vamos te obedecer. Não é assim nos dias de hoje, irmãos. Nós esperemos sempre as palavras de segunda mão, sendo que nós temos uma semana inteira para poder abrir as Escrituras, ouvir a voz do Pai. Mas, irmãos, tem uma coisa chamada negligência. Negligência. Temos tantas justificativas. Às vezes nós arrumamos uma dorzinha de cabeça, assim, eu vou descansar. Misericórdia. Irmãos, o avivamento é quando a igreja, quando nós voltamos para a palavra. Deixa eu ler aqui o versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti,
que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, depois nós vamos ver como é que o apóstolo Paulo interpreta esse versículo 4 aqui, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 2, versículo 9, que tem esse versículo aqui, e o versículo 10, que ele imediatamente diz o seguinte: essas coisas aqui já nos foi revelada pelo Espírito. Por isso, irmãos, que o avivamento, ele não vai cair no nosso colo. Não é o homem que fabrica o avivamento, ele é dado pelo Senhor, mas é o homem que tem que buscar aos pés do Senhor um avivamento, em primeiro lugar, pessoal, e depois para a vida da igreja, o corpo de Cristo. Porque, irmãos, eu gosto muito da história da igreja. Eu recentemente acabei de ler um livro muito interessante de um irmão do passado, do Iron, não sei o outro nome dele, um nome estranho, mas esse irmão, ele diz assim: olha, existe 3 coisas na vida da igreja que 2 são muito boas, mas a terceira são terríveis. Então, a primeira delas, irmãos, é quando a igreja do Senhor, ela passa por uma coisa, segundo esse irmão, convulsão. O que é uma convulsão, irmãos? Essa convulsão, eu vou falar aqui dessas 3 fases, e depois quero que você avalie no seu coração, para ver se isso não está acontecendo na sua vida, tá certo? A primeira convulsão, ela é muito boa. Por quê? É quando você recebe uma revelação do Senhor, Ele revela claramente na sua vida, Ele traz da parte dele um frescor e um vigor genuíno, para que você fique inteiramente voltado para o Senhor. Porque, irmãos, nós aprendemos, eu pelo menos fiquei 10 anos evangélico, se eu morresse eu ia para o inferno. Eu pregava a Bíblia, mas não pregava a palavra, nem vivia isso. Entende, irmãos? Então, isso gerou na minha vida, quando eu tive a revelação da graça, uma convulsão. Porque aí, o que foi que aconteceu? É que aquelas coisas que antes eu não compreendia, eu comecei a compreender. Isso gerou uma convulsão na minha mente, até que eu assimilasse tudo. Até que ficasse muito claro para mim. Agora eu entendo, agora eu compreendo. Agora eu sei o que é um cristianismo genuíno, porque eu ganhei uma experiência. Então eu comecei a fazer uma releitura. A gente faz uma releitura da nossa vida. Aquele frescor, ele é maravilhoso, ele é gostoso demais. Então, a primeira fase, uma dessas primeiras fases, é quando é aquilo que você aprendeu e agora foi dado por certo, e você vai fazer com que passe por uma releitura, uma nova luz raiou no nosso interior. Que lindo é isso! Viu? Uma época muito enganosa. Então, essa época da convulsão é muito boa. Agora está claro, temos uma visão espiritual daquilo que Cristo é, daquilo que Ele fez, do que o Pai tem feito, quem é a pessoa do Espírito. Então eu fiz uma releitura, agora eu entendo, agora eu compreendo. Então, mas aí não para aqui, essa aqui é boa. A segunda também é muito boa. É uma chamada consolidação. Primeiro uma convulsão na vida cristã, depois é uma consolidação. O que é isso? Não, agora eu conheço, agora eu sei os fundamentos da verdade, agora eu tenho uma experiência, então agora eu vou fincar as minhas estacas, bem firme, vou lançar os alicerces na minha vida, vou edificar sobre Cristo e a sua palavra. Então eu vou consolidar toda aquela convulsão que eu tive, vai ficar muito bem alinhado, né? Então aquilo que foi filtrado, foi relido na minha vida, eu considerei aos pés do Senhor, então ficou muito claro para mim. Então, nós vamos, por essas bases, fazer uma fundamentação, vamos fincar, agora estou firme no Senhor. Mas tem uma terceira, irmãos, uma terceira fase na vida cristã, e essa é terrível, e essa que requer o avivamento, chama-se acomodação. Theodore Estes Park, ele escreveu assim: o grande perigo da vida cristã é se familiarizar com as Escrituras. Agora eu sei tudo, agora eu vou ver do jeito que eu tinha uma visão, agora eu vou... Não, isso é preguiça, irmãos. Isso é desalinhamento. Aí a pessoa não tem mais aquele frescor, vigor na congregação.
Aí tem tantas justificativas. E Deus diz o seguinte, Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Não deixe de congregar, porque há um esfriamento. Aí você começa a criar conceitos na mente e vai viver um cristianismo segundo você acha. Está me compreendendo? Então você se acomodou. Nós colocamos em primeiro lugar nossas famílias, nós colocamos tudo menos Cristo. E Jesus disse, foi muito claro lá em Lucas capítulo 14. Quem não deixar pai, mãe, filho e filhos por amor de mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, é uma renúncia. Não é para deixar família. Família, ela não é o centro do eterno propósito de Deus. Família faz parte do eterno propósito de Deus. Mas a centralidade, primeiro, é Cristo. Cristo é o centro de Deus. Cristo, Ele é o eterno propósito de Deus para cada um de nós, para a nossa família. Irmãos, mas não devemos deixar de congregar. Lembra do Salmo 133, 1? Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Se Cristo, Ele morreu para que fizesse a unidade da igreja, o corpo de Cristo, como que eu posso ser contra isso? A palavra fala lá em Efésios 4, versículo 2 e 3. Perseverando para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo esse contexto aqui. Muito triste, que é a acomodação. Quando o frescor e o vigor já estão se perdendo. Vivem uma vida de acomodação. E isso é muito perigoso para a vida da igreja. E tem pregadores no Brasil inteiro pregando dessa forma. Entende, irmãos? Não importa, não se importa mais. Isso é muito perigoso. Se você ler Hebreus cuidadosamente, com perquisição, você vai descobrir que é um livro que nos leva a uma vida de crescimento espiritual. Vai ter os percalços, benditos percalços, que nos fazem nós crescermos no Senhor. Porque a acomodação, ela vem assim, agora eu já conheço tudo, agora eu já sei tudo, agora eu sei como é que faz. Nós temos uma liturgia sem o papel, mas ela está no nosso coração, nós sabemos como é que faz. Aí quando nós começamos a fazer jargões religiosos, aí vem o desânimo, vem a acomodação, isso que Satanás quer. O povo de Deus, ontem acho que o irmão citou aqui, foi um estudo tão precioso, falou muito ao meu coração, Atos 5:42, lembra? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Isso é maravilhoso demais. Então, irmãos, nós não podemos esperar um avivamento passivamente. Não espere que Deus vai avivar a sua igreja. Não espere um avivamento de uma forma passiva. Devemos buscá-lo com fervor e com persistência. Lembra de Atos capítulo 2, 42? Eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão, irmãos. Comunhão. Às vezes a gente fala assim, né? Vamos nos reunir na casa de tal fulano para ter comunhão. Talvez a comunhão é com os irmãos lá mesmo, mas não tem nada a ver comunhão com o Senhor, irmãos. Porque nas nossas reuniões, quando o assunto não for o Cordeiro, nós não temos comunhão com o Senhor. E falamos que é comunhão, e chama-se acomodação. Entende, irmãos? Colocamos sempre Ele em segundo plano. Misericórdia do Senhor, se Ele não tiver a primazia na sua vida, irmãos, você deve primeiro dar uma analisada se de fato você está em Cristo e se Ele está em você. Cristianismo é algo muito sério. Um dia vocês vão compreender isso, irmãos, porque um dia vocês vão falecer, um dia vocês vão ver o Senhor, ou muitos talvez vão escutar aquela palavra assim, louvado seja o Senhor. Espero que todos aqui ouçam. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E outros vão ouvir aquela palavra, apartai-vos malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Avalie diante do Senhor. Não deixe, irmãos, perder o frescor.
o vigor, o fervor. Fervor, a palavra fervor é dedicação ao Senhor. Você não pode ter preguiça nesse aspecto, senão não vai ter avivamento. A tua vida vai ser uma vida morna. Não seja morno, ou você seja quente ou frio. Deus, Ele não condena o frio. Olha, acho que vai receber louvor de Deus, ainda que vai para o inferno, mas vai receber louvor de Deus. Mas não seja morno, uma vida aqui no mundo, outra vida na igreja. Não, irmãos, nós somos um com Cristo, quente, fogo do Espírito que habita em nós. Fogo da palavra, Jeremias 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo e martelo que quebra a pedra, que esmiuça a penha? Queridos, isso é maravilhoso demais. Então, queridos, nós devemos orar, buscar o Senhor, voltar-se para as Escrituras e clamar, irmão, por um poderoso mover do Espírito Santo. Então nós vamos ter avivamento. Avivamento, irmãos, é luz na mente. Avivamento é fogo no coração, fogo da palavra, o coração fervilha, a gente treme diante do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, Ele está em nós, irmãos. É um chamado, avivamento, é um chamado veemente à ação. Quer ver só? Você acha que a sua vida é avivada? Se a sua vida é avivada, tem que ser primeiro com o Senhor, segundo com a igreja e terceiro com os pecadores. Porque quando você tem uma vida avivada pelo Senhor, Deus pode te usar para alcançar o mundo, os pecadores, no mundo deles. 2025 passou, você teve 365 dias. Quantas vidas você levou a Cristo esse ano de 2025? Não é uma vergonha para nós, irmãos? Lembra que Deus disse lá, através do profeta Ezequiel, capítulo 33, se eu disser ao perverso, você vai morrer, e você não der aviso, ele vai morrer na sua iniquidade, vai perecer, vai para o inferno, mas eu vou demandar o sangue dele da tua vida. Irmãos, isso não te assusta? Isso não te toca? Isso não te desperta? Meus irmãos, avivamento. Precisamos, irmãos, para ter avivamento de uma coisa só. De uma coisa só. Se não tem, você peça ao Senhor. Senhor, coloca sal debaixo da minha língua para que eu tenha sede, não de água, mas sede de ti. Abra comigo lá no profeta Isaías, capítulo 44. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler aqui o versículo 3. Então, você tem que ter uma necessidade, é sede de Deus, sede dEle. Como que eu posso ter sede de Deus? Você fica aí um dia sem tomar água, você vai ter bem sede, você vai querer água de qualquer jeito. Então, peça ao Espírito Santo, Senhor, me dê sede do Pai, de Cristo, de Ti mesmo. Ele vai colocar sede. Mas, se não houver uma intenção profunda em nós, por essa sede, nós vamos ficar aí bebendo a água do mundo, e quem beber da água do mundo tornará a ter sede. Quem beber da água que lhe der jamais terá sede. Isaías 44, versículo 3, a palavra diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Sedento de quê? Água, aqui vocês sabem que é uma figura da palavra de Deus. Derramarei água sobre o sedento. Agora veja aqui, irmãos, e torrentes sobre a terra seca. O que vocês entendem por essa terra seca aqui, irmãos? Você tem que depois ler o Salmo 107, você vai descobrir que o Salmo 103, que versículo acho que 19, que diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pó, fosse pelo menos um pó úmido, mas nós somos terra seca.
Aqui tinha um irmão, né, que frequentou por muitos anos aqui, o apelido dele era Terra Seca. Entende, irmãos? Mas aqui, derramarei torrentes sobre a terra seca. Fala da natureza humana. Terra seca. E derramarei, olha quantas bênçãos aqui, irmãos, virtuosas para um avivamento. Derramarei, não dá, ele vai derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, porque ele já derramou sobre você água, torrentes de água, e aí ele vai derramar o espírito dele sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que vai acontecer com eles? Versículo 4: e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Oh, meu irmão, que coisa linda! E agora, olha o versículo 5, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. E aí ele vai dizer no versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Salvador. Mas ele fez uma obra aqui, irmãos, essa obra tipificada, a realidade dela nós já obtemos lá na cruz do Calvário. Quando cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificados e mortos, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida, o Espírito Santo é derramado sobre os nossos corações, trazendo toda a realidade espiritual que há no Pai, no Filho e no próprio Espírito Santo. Jesus disse assim, vocês se lembram em João 7,38, quem crer em mim, falando do Espírito Santo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, essas águas que sacia a nossa sede de significado, que mata a nossa fome de significado. Oh, irmãos, quão bondoso é o Senhor, irmãos. Ele fez tudo isso por mim, por você, Ele fez tudo por nós. E agora, irmãos, qual é a nossa atitude, irmãos? Será que temos um genuíno louvor em nossos lábios? Será que nós buscamos pela face dEle, por um relacionamento com aquele que é o nosso Redentor? Abre em João, capítulo 4, versículo 14. João 4, verso 14. Olha que texto precioso aqui que ele vai dizer para mim e para você. Claro que ele disse aqui para Maria, para a samaritana, mas aqui ele diz algo. O versículo 13 e o 14, vamos pegar o contexto. João 4, versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água é a água do mundo, é aquela que você bebe cotidianamente. E para a alma aqui, é aquela que o mundo traz para você, porque todo dia nós estamos talvez indiretamente nos alimentando com músicas mundanas, com filmes mundanos. Não é pecado, mas isto aqui é uma forma de alimentar, entende, irmãos? De emburrecer a pessoa, porque a verdadeira sabedoria é Cristo, está em Cristo. Então por que nós vamos crescer? Ele diz o seguinte, quem beber, afirmou-lhe Jesus, ele fez uma afirmação, quem beber desta água tornará a ter sede, porque essa sede do mundo não saciará a tua sede de significado, jamais vai satisfazer. Agora, olha o 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que coisa linda é isso, irmãos. Olha, será que temos esse desejo no nosso coração de desejar essa coisa, sede de Deus, sede do Senhor? Salmo 27,4, ele disse assim, lá está escrito assim, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, para que eu possa morar todos os dias da minha vida, ali a ideia de eternidade, na casa do Senhor, para contemplar a face do Senhor e meditar no seu templo. Que coisa linda é isso, irmãos. Vamos lá para o Salmo 107, versículo 9. 107, versículo 9. Isso aqui fala
dessa saciez maravilhosa. 107, Salmos, versículo 9. Muito interessante. Olha que versículo maravilhoso. É Ele que fez tudo. O versículo 8 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois, verso 9, dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Percebe que você precisa de necessidade, sede e fome, mas de Deus. Sede e fome de Deus, porque a fome natural e a sede natural nunca vai ser saciada aqui na face da terra, você sabe disso. Você tem que tomar água todos os dias, você vai se alimentar todos os dias, mas a fome de significado da alma e sede da alma, só Ele poderá satisfazer de uma forma plena. E aí é uma busca de avivamento para mim e para a sua vida. Então, irmãos, avivamento é uma obra de Deus sobre o seu povo. Ele quer que nós sejamos avivados. É você e eu voltarmos para o primeiro amor. Isso é avivamento. Voltar-se para o primeiro amor. É você retornar o caminho que você havia abandonado. Isso é avivamento. Mas, irmãos, existe isso em nós, esse desejo para avançarmos nele, é você deleitar-se na palavra de Deus. Se você ler o Salmo 119, você sempre vai encontrar o salmista dizendo: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Agora, como pode um cristão, irmãos, professo, às vezes durante a semana, nem pegar na Bíblia, irmãos? Nem pegar na Bíblia. Olha, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Precisamos de retornar para a palavra de Deus, para sermos cheios de Cristo, porque Ele satisfaz a nossa fome. 1 Coríntios 1,9 está escrito assim: fiel é o que vos chama, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Ou seja, comunhão de, então nós temos que se alimentar de seu Filho Jesus Cristo. Tem um texto, eu vou citar para os irmãos aqui, eu quero que os irmãos leiam comigo, que o esposo, que é o nosso Senhor, ele faz para a sua esposa, que é uma figura da igreja, lá em Cântico, capítulo 5, só o verso 1. Cântico, irmãos, e presta atenção aqui, irmãos. Olha que coisa mais preciosa, aqui é a voz do noivo, é a voz de Salomão, é uma figura de Cristo. Então ele diz para a sua noiva, que é a sua igreja. Então aqui você pode interpretar assim: é Cristo falando para nós, a sua noiva, a sua igreja. Ele fala assim: já entrei no meu jardim. Jardim, o que vocês têm em mente quando vem jardim, segundo a tipologia bíblica? Jardim é lugar de deleite. Deus criou o Éden ali e colocou o jardim no Éden. Prazer no jardim. O jardim é para apreciação do casal. Aqui no Ocidente, vocês sabem que quando as pessoas projetam uma casa, tem a casa lá no fundo e coloca o jardim lá na frente. É uma ideia pouco errada. Porque o jardim é para apreciação dos donos da casa. Lá no Oriente, eles colocam a casa na frente e o jardim atrás, para apreciação da família. Entende? Que é muito lindo as flores, aquelas coisas tão lindas, né? Não é para outros apreciar, é para quem reside na casa para apreciar ali o seu jardim. Então, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Agora, olha aqui. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Porque na casa do Pai há fartura. Nunca vai ter uma
fome de significado. Nós estamos nos alimentando sempre. Irmãos, eu penso, segundo o meu entendimento, até mesmo um povo avivado, ele nunca vai padecer fome se houver fome, vamos supor, nesse país aqui. Se tiver fome nesse país, eu creio que os avivados, filhos de Deus, não passarão fome física, ainda que não tenha pão. Por quê? Aí vai cumprir aquela palavra que Moisés disse em Deuteronômio, e o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, mas como assim? Mesmo não tendo comida, ele vai me sustentar? Claro que vai. Quando Israel saiu do deserto, jornadeando 40 anos no deserto, as suas sandálias se desgastaram? 40 anos? Eles caminhavam. As suas roupas se envelheceram? Não. Você compra uma roupa hoje, daqui 3, 4 meses você quer outra, porque já está desbotada. Então ele sustenta. Se ele sustenta roupas e sandálias, imagina nós, irmãos. Porque nos dias maus, Salmo 37, verso 19, nos dias maus nós não seremos envergonhados. E nos dias da fome se fartarão. Olha, irmãos, que coisa linda isso, irmãos. Então, queridos, o avivamento ele vai acontecer na nossa vida quando nós nos envolvermos com Cristo. Quando nós nos envolvemos com coisas onde Ele não está envolvido, isto é uma degradação espiritual. Entende, irmãos? Nós temos prazer em muitas coisas, às vezes não na reunião do povo de Deus, isso é degradação, porque o Senhor está tratando aqui conosco. Quantos dos nossos irmãos poderiam estar aqui hoje, ouvindo, sendo tratado, mas às vezes eu trabalhei a semana inteira, vou dormir até mais tarde, afinal de contas, hoje é domingo. Irmãos, imagina só, isso vai fazer falta um dia, irmãos, porque a igreja está congregada, a igreja está sendo tratada e as pessoas dormindo. E Paulo vai dizer, Romanos, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Então, Ele nos chama para comer e beber de uma forma a nos fartar. Então, irmãos, que a luz da palavra de Deus venha iluminar a nossa mente e o fogo do Espírito Santo aqueça e transforme o nosso coração cotidianamente, para que então a gente possa avançar nessa vida de avivamento com o Senhor. Que a presença do Espírito Santo em nós venha a nos despertar uma chama ardente em nosso coração, ardente por Ele, trazendo uma onda de avivamento espiritual sobre nós, a sua igreja, sobre nós, o seu povo, para que nós sejamos verdadeiramente embaixadores do céu na terra. Então, no avivamento, a igreja passa a ter sede de Deus, passa a ter mais sede de Deus do que sede das bênçãos de Deus. Muitos só querem que Deus os abençoe, tem sede por bênçãos, mas irmãos, no avivamento nós vamos ter sede do abençoador. Salmo 42, verso 2, olha que salmo preciosíssimo. 42, verso 2, diz assim, nessa linda oração aqui do salmista, ele diz assim, Salmos 42, verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui, ele tanto tinha sede de Deus, que ele estava orando por um maranata. Quando irei? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ora, vem Senhor Jesus. Até quando, Senhor? Vem Senhor Jesus. Mas o que é interessante aqui, nos chama a nossa atenção, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que coisa preciosa isso, irmãos. Avivamento é uma vida voltada para Deus o Pai, uma vida avivada,
uma vida desprendida de coisa, uma vida desprendida dos embaraços deste mundo, porque nós vamos ter muito embaraços, irmãos. É tantas coisas que embaraçam a nossa vida. É trabalho demais, e trabalho demais é um dos dardos inflamados do maligno para impedir você de ter esse frescor, este vigor do Senhor. Quantas e quantas pessoas em nossas reuniões de segundas-feiras era repleto de pessoas, hoje caiu quase que 50%. Muito perderam o frescor, perderam o vigor. Eu já sei, eu já compreendo, já entendo, não estão caminhando mais com o povo de Deus. Entende, irmãos? Percebe? E aí nós vamos ter um discurso muito bom para determinada função. Entende? Não, irmãos, nós devemos buscar uma vida avivada aos pés do Senhor. Cuidado com muito trabalho, porque abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Êxodo, capítulo 7. Capítulo 7. Perdão, capítulo 5. Vocês sabem que Faraó é uma figura do diabo. Êxodo capítulo 5. E aqui são alguns impedimentos para o avivamento. Capítulo 5 de Êxodo, versículo 5 em diante. Olha só aqui. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó, figura do diabo, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. Então aumentou o trabalho deles aqui. Satanás é astuto, irmão. Ele quer que se trabalhe e fica exausto de canseira. Mas a canseira não é do corpo físico, vai cansar sim, mas da alma que estoura tudo no corpo. E aí, olha aqui o versículo 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Agrave-se, olha aqui, versículo 9. Agrava-se o serviço sobre esses homens. Estratégia maligna que muitos têm caído e não têm tido esse discernimento, irmãos. Agrave-se o serviço para esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas, porque Faraó achou que a palavra de Moisés é a palavra mentirosas. Então, quando isso ocorre, eu vou ver o cristianismo segundo eu penso que seja o melhor para mim. Totalmente equivocado, irmãos. Precisamos de buscar a face do Pai, ter comunhão com Ele, junto com os irmãos. Fora isso, nós vamos ter um retrocesso espiritual. Está me compreendendo? Então, avivamento é voltar e ter prazer na oração, intimidade com Ele. É você desfrutar como outrora da intimidade que você tinha com o Pai, com Deus, quando você creu. É você se entusiasmar com o reunir do povo de Deus. Tem um salmo aqui, lindo demais, 62, por favor, abrem lá comigo. Hoje eu estou sendo bem bíblico mesmo, para que a palavra então possa lavar a nossa indisposição espiritual, que a palavra possa nos entusiasmar cada vez mais para Ele. Salmo 62, versículo 5. Olha, irmãos, que coisa linda. Presta atenção aqui. Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Fora dele nós não temos esperança nenhuma. Cristo em vós, a esperança da glória. Fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Somente em Deus. Irmãos, Ele está nos chamando para uma vida que seja tão somente envolvida com Ele. E por que a gente se envolve com tantas coisas que o Senhor não está envolvido? Isso traz cansaço para nós. Porque dele vem a minha esperança. Olha o versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado.
Irmãos, tem tanta gente cristã que estão vivendo uma vida miserável e envergonhando o Senhor, porque não vivem uma vida avivada aos pés do Senhor, não tem buscado a intimidade com Ele, não tem buscado uma leitura consistente, fervorosa na palavra de Deus e quer avivamento. Não tem possibilidade, irmãos. Então, olha só aqui, só Ele é a minha rocha, nós não temos outra. E a minha salvação, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo, que é a nossa rocha. Ele é o nosso alto refúgio, porque nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, num lugar bem alto e elevado. E o que mais aqui? Não serei jamais abalado. Olha o versículo 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E aí ele faz uma exortação: confiai nele, ó povo, em todo tempo. Confiai nele em quanto tempo? Em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus, vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Meus irmãos, que coisa linda, irmãos, que coisa preciosa. Acho que dá para nós vivermos uma vida avivada, contemplando o Senhor. Mas se você não contemplar o Senhor, irmãos, a tua vida vai depender de governo, vai depender de sobe ou não sobe o combustível, vai depender disso, daquilo. Não, irmãos, a nossa suficiência, segundo Coríntios 3,5, vem de Deus. Temos que compreender isso e avançar no Senhor, irmãos. Ai, como Ele almeja que nós, seus filhos, venhamos avançar no Senhor. Então, o avivamento, ele é um poderoso mover do Espírito Santo que vai trazer para aqueles que o buscam resultados extraordinários. Maravilhoso demais. É lindo demais. Então, é uma obra soberana de Deus que visita o seu povo, quando o povo busca isso. É tão lindo, irmãos. Por isso nós vamos tratar alguns domingos sobre a questão do avivamento. Domingo vamos aprofundar mais, vamos no cerne, vamos no coração, vamos no fogo do avivamento. Quero contar também algumas experiências de irmãos do passado que vivenciaram um verdadeiro avivamento, segundo a palavra de Deus. Então, ele tem que ser buscado, tem que ser... os Salmos 80, abra comigo, por favor, no Salmo 80. Salmos 80. O avivamento é um sopro que restaura as chamas da piedade. O avivamento é para viver uma vida santa e de temor ao nosso Deus e Pai. Por isso é necessário que busquemos o avivamento, sim, mas temos que buscar direto da fonte. Salmos 80, olha o versículo 14 aqui, irmãos. Lembrando que nós somos a vinha do Senhor. Presta atenção, ele diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Essa palavra aqui, volta-te, no hebraico tem uma raiz que é a sua face. Volta-te a sua face para nós. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Irmãos, assim também é a vida de muita gente, queimado, esgotado espiritualmente, decepados. Pereçam os nossos inimigos, porque os nossos inimigos que fazem de tudo para nos queimar, nos exaurir espiritualmente, pela repreensão do teu rosto. Verso 17: seja a tua mão sobre o povo da tua destra. Cristo está à destra do Pai, e nós morremos, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então é para nós isso aqui.
Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Qual que é o resultado, irmãos? Verso 18. E assim não nos apartaremos de ti. E aí ele diz o seguinte, avivamento, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que precioso é isso, irmãos. Você vê aqui uma busca, Senhor, visita esta vinha, visita-nos o teu povo. Quando há uma visitação do Espírito, irmãos, o fogo de Deus queima em nosso coração, a vida de Cristo vai florescer, vamos impactar essa cidade, esse país, este mundo inteiro. Jesus com 12 homens capiais, indoutos. Se conversasse com Pedro, o pescador, João, mas que esses caras aí que Jesus vai escolher? Mas ele escolheu aqueles que era nada, para fazer deles tudo. Então eles buscavam, clamavam, rogavam ao Pai, e a visitação do Espírito vinha sobre eles de uma forma extraordinária. Então, irmãos, avivamento não é inovação, não é inovação. Avivamento é volta, não é busca por novidades. Igual as pessoas têm que fazer o seguinte: o povo está saindo da minha comunidade, eu já vi isso de muitos líderes cristãos. Então eu tenho que bolar alguma coisa, é o homem bolando coisa para manter o povo ali apegado. O povo é carente. Então há muita lambeção, há muita passamão, você, e abraça, e beija, aquela coisa toda, misericórdia. Isso fazia Absalão, quando queria usurpar o reino de Davi, seu pai. Todo que ia entrar naquela cidade, ele, quem dera se Israel tivesse um rei, e beijava a mão daquelas pessoas carentes, e abraçava-os, e nossa, esse aí deve ser o nosso rei, olha que cara legal é Absalão. Irmãos, não é isso que Deus quer e precisa de homens que se voltam para o Senhor, e que vivem uma vida aos pés de Cristo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, avivamento, ele não parte da terra, não emerge da terra, não teve origem em nós, procede do céu, não é obra humana, mas é uma ação divina. Só Deus pode soprar o seu Espírito sobre nós e despertar e trazer um avivamento espiritual. Mas Ele também espera e deseja que nós o busquemos, porque Ele não vai fazer se você e eu nós não quisermos, irmãos. O Senhor tem tantas demandas para a vida da igreja, o corpo de Cristo, mas nós estamos amarrados, estagnados. Não vamos para frente, nós ficamos assim só. Não, irmãos. Senhor, venha e vê, visita a tua vinha. Agora, muito cuidado com o avivamento fabricado pela terra, fabricado pelos homens, porque ele traz fogo estranho no altar de Deus. O avivamento, quando vem de cima, primeiro o povo se volta para a sua palavra e uma vida de intimidade com Ele. Aí vai derramar o verdadeiro avivamento. Aí vai haver edificação genuína, vai haver salvação, vai haver impacto na nossa cidade. Porque o Deus de Israel é aquele que vai adiante de nós. E o Deus Pai Todo-Poderoso é a nossa retaguarda também. Ele que vai nos dirigir, vai agir sempre em nós. Então, irmãos, tomara que se fendesses os céus e descesse a presença dEle, e nos visitasse, e nos impactasse, para que nós sejamos então impactados e venhamos, em primeiro lugar, amar o Senhor, e depois a sua obra proclamar. Que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Domingo que vem nós vamos voltar sobre o tema do avivamento, agora de uma forma bem mais aprofundada, com a ajuda do Senhor. Vamos orar. Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus, por mais esse tempo que o Senhor nos concedeu. Aviva a tua obra em nossas vidas, Pai. Aviva-nos pelo teu Espírito. Aviva-nos pelo poder da tua palavra. A tua palavra é fogo e martelo que esmiuça as penhas. Fala conosco, Pai. Nos dê sabedoria para compreender o que tu dizes. Abra os nossos ouvidos e fale e nos desperte
porque, Pai, o grande dia está chegando e o Senhor tem pressa. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.